Olá, gente. Que bom que você veio hoje. Nossa videoaula número 8 vai falar sobre o domínio de uma função real. Anteriormente, nós vimos o domínio a partir de gráfico, mas hoje nós estamos interessados a ver o domínio a partir da lei da função. Certo? O que é domínio de uma função? Já vimos que o domínio de uma função, y igual a f de x, corresponde aos valores que a variável independente x pode assumir. Nesse tópico, estamos interessados a determinar o domínio de uma função real a partir de sua lei. Por exemplo, qual é o domínio da função y igual a 2x menos 1? Eu tenho a lei da função e quero descobrir o domínio a partir dela. Se eu fizer aqueles diagramas e atribuir valores para o x, trocando o x por zero, por exemplo, qual é o valor do y que eu vou produzir? É só trocar o x por zero e fazer o cálculo. 2 vezes 0, menos 1, que dá menos 1. Se eu trocar o x por 1, eu vou descobrir qual é o resultado do correspondente y. 2 vezes 1, menos 1, é 1. Esse é o resultado. Se eu trocar o x por 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Esse é o resultado. E assim, se eu continuar trocando o x por qualquer número, por exemplo, por 3, eu sempre vou encontrar um correspondente em y. É só fazer esse número que eu escolhi, multiplicado por 2 e diminuir 1. Desse modo, eu concluo que o domínio dessa função é qualquer número. E eu expresso isso pelo conjunto dos números reais, R. Certo? Então, a partir da lei, eu concluí que o domínio dessa função é o conjunto dos reais, ou seja, qualquer número. Sempre são os reais? Não, nem sempre são os reais. Por exemplo, nessa função aí, número 2. É uma função racional algébrica. É uma razão entre x mais 3 e x menos 2. De novo, eu posso fazer os diagramas. Se eu trocar o x por zero, em cima vai dar 3. O numerador vai dar 3. E o denominador vai dar menos 2. 3 dividido por menos 2 resulta em menos 1,5. Se eu trocar o x por 1, o numerador, a parte de cima da fração, vai dar 4. E a parte de baixo vai dar menos 1. Só trocar o x por 1. 1 mais 3 é 4 em cima. 1 menos 2 é menos 1 embaixo. 4 dividido por menos 1, menos 4. Esse é o correspondente. Se eu trocar o x por 3, em cima vai dar 6. Embaixo vai dar 1. 6 dividido por 1 é 6. Acontece que se eu trocar o x por 2, em cima vai dar 5 e embaixo vai dar 0. Quanto é que é 5 dividido por 0? Não existe divisão por 0. Eu costumo brincar que só Chuck Norris divide por 0. Não tem resultado uma divisão por nada. Portanto, se o x for 2, não existe y correspondente. Então, na hora de determinar o domínio, eu tenho que lembrar que o denominador nunca pode dar 0. Desse modo, o domínio vai ser qualquer número menos o valor de x que zera o denominador, ou seja, 2. Eu indico assim a resposta: reais menos o 2, certo? Indicando que eu posso escolher qualquer valor para o x, exceto o 2. Precisa adivinhar? Não. É só pensar qual é o número que zera o denominador. Nesse caso, é nítido que é o 2. E a questão 3. Qual é o domínio da função y igual a raiz quadrada de x menos 3? De novo, esqueci de falar, tem outro modo de escrever aquele domínio. Reais menos o 2. Eu posso escrever x pertence aos reais, qualquer número, portanto, tal que x é diferente do 2. É outra maneira de descobrir o domínio. Ao invés de escrever desse jeito, escrever desse jeito aqui. X pertence aos reais, tal que x é um número diferente do 2. Tem gente que gosta mais desse modo, tem gente que gosta mais desse modo aqui. Certo, mas eu estava falando da questão de baixo. Qual é o domínio da função y igual a raiz quadrada de x menos 3? De novo, eu posso escolher o valor que eu quiser para o x. Se eu escolher 12, por exemplo, troco o x por 12, dentro da raiz fica 9. Raiz de 9
é 3. Se eu trocar o x por 7, 7 menos 3 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Se eu trocar o x por 4, 4 menos 3 é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. E se eu trocar o x por 3? Se eu trocar o x por 3, fica 3 menos 3, 0. Raiz quadrada de 0, 0. Agora, tu deve lembrar que não existe raiz quadrada de número negativo. Qualquer número menor do que 3 que eu coloque ali no lugar do x, vai fazer a raiz, o radicando, aquilo que está dentro da raiz quadrada, ficar negativo. E não existe resultado para a raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos reais. Portanto, eu concluo que o domínio é qualquer número 3 ou mais do que 3. Não pode ser menos do que 3, porque deixaria o radicando negativo. Ou eu escrevo em forma de intervalo, colchete 3 até mais infinito, ou eu escrevo em forma daquela notação por conjunto. X é um número real, tal que x é maior ou igual a 3. Eu indico de uma das duas maneiras o domínio dessa questão. Tá? Então, o radicando, quando o índice da raiz for par, por exemplo, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, sempre tem que ser um número positivo ou zero. Nesse caso aí, raiz quadrada de x menos 3 vai implicar na resposta do domínio que o x tem que ser um número maior ou igual a 3. Números menores do que 3 deixariam o radicando negativo, e não existe resposta no conjunto dos reais para a raiz quadrada de um número negativo. Ok? Próximo exemplo. Qual é o domínio da função y igual a x mais 2 dividido por x ao quadrado mais 1? De novo, vou usar a estratégia dos diagramas. Se eu escolho 0, o numerador, a parte de cima da fração, vai dar 2. E a parte de baixo vai dar 1. Só trocar o x por 0. 0 mais 2 é 2. 0 ao quadrado mais 1 é 1. 2 dividido por 1, 2. Tá? Então, tem um resultado quando o x vale 0. Se eu trocar o x por 1, em cima vai dar 3. Embaixo vai dar 2. 3 dividido por 2, 1,5. E se eu trocar o x por menos 1? Eu posso pegar o número que eu quiser para o x. Eu tenho que investigar todos. Se eu trocar por menos 1, a parte de cima vai dar menos 1 mais 2, que é 1. E a parte de baixo, menos 1 ao quadrado, é 1. Mais 1 é 2. Ou seja, o numerador, a parte de cima, deu 1. O denominador, a parte de baixo, deu 2. 1 dividido por 2 tem como resultado 0,5. Se eu pegar 2 para o x, em cima vai dar 4, embaixo vai dar 5. 4 dividido por 5 dá 0,8. Nesse caso, se tu percebeu bem, é impossível o denominador dar 0, porque o denominador é um número elevado ao quadrado mais 1. Qualquer número ao quadrado não fica negativo. Se eu somar 1, não fica negativo mesmo. Então, nesse caso, o domínio é qualquer número, porque não existe nenhum número que vai deixar o denominador nulo. Portanto, o domínio é o conjunto dos reais também. E a questão 5? Eu tenho um radicando no denominador. Esse radicando não pode ser negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo, e não pode ser zero, porque está no denominador. Se está no denominador, não pode dar zero. Se eu usar o processo do diagrama, que é um pouco lento, mas estou tentando te mostrar o que acontece com a função para retomar assuntos passados, eu troco o x por 5. Em cima vai dar 4, embaixo vai dar a raiz de 4, que é 2. 4 dividido por 2, 2. Se eu trocar o x por 2, embaixo vai dar a raiz de 1, que é 1. 4 dividido por 1 é 4. Se eu trocar o x por 1,01, a parte de baixo vai dar 1,01 menos 1, que é 0,01. A raiz quadrada de 0,01, pode fazer na calculadora, é 0,1. 4 dividido por 0,1
dá 40 na resposta. O que eu estou tentando te mostrar é que qualquer número que eu coloque embaixo tem que ser maior que 1. Porque se o número for 1, vai dar 0 no denominador. E se for menor do que 1, fica negativo dentro da raiz. Portanto, se eu colocasse 1, não tem resultado para o domínio da função. Se eu colocar um número menor do que 1, também não tem resultado para o y na função. Então, o domínio é qualquer número maior que 1. Eu indico isso como 1 ao infinito. O 1 não pode, por isso que eu coloquei parêntese. Ou eu escrevo em forma de notação de conjunto. X é um número real, tal que x é maior que 1. Certo? Então, eu estou usando diagramas ainda, mas você não precisa usar diagramas, só precisa raciocinar e perceber qual é o valor de x que eu posso usar para determinar o domínio. Adiante. Qual é o domínio dessa função aí? X mais 2 dividido por x ao quadrado menos 4x mais 3. Ela parece apavorante, mas tu vai perceber que é bem simples. O que tu tem que cuidar? Tu tem que cuidar que o denominador não pode dar zero. Quem é o denominador? X ao quadrado menos 4x mais 3. X ao quadrado menos 4x mais 3 não pode dar zero. Isso é uma equação do segundo grau que eu resolvo pela fórmula de Bhaskara. O A é o número que está na frente do x ao quadrado, é 1. O B é o número que está na frente do x, é menos 4. E o C é o termo independente, o 3. A fórmula de Bhaskara, se tu não lembra, está aí. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo dividido por 2a. Se eu trocar o x, se trocar o b por menos 4, vai ficar menos o menos 4. Percebeu? Menos na frente do número negativo dá 4. Então aqui eu tenho 4. Mais ou menos da fórmula, menos 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 1 vezes 3. 4 vezes o A é 1. O C é 3. 4 vezes 1 vezes 3 é 12. 16 menos 12 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar 4 mais ou menos 2 dividido por 2. Que eu anotei aqui. 4 mais ou menos 2 dividido por 2 vai ter dois resultados. 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. E 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. Então tem dois valores que zeram o denominador. Quem zera o denominador? O x1 e o x3, descobertos pela fórmula de Bhaskara. Então o domínio é qualquer número reais menos aqueles que zeram o denominador, o 1 e o 3. Então, reais menos o 1 e o 3, que é o modo que eu escrevo o domínio. Certo? Então, para descobrir o domínio, tu tem que refletir qual é o valor de x que a função pode, que tu pode colocar na função. Naquele caso, o denominador não podia ser zero. Então, eu peguei o denominador, descobri os valores que zeravam ele e excluí do domínio. Adiante. Qual é o domínio de uma raiz cúbica? Ora, existe raiz cúbica de número positivo, mas existe raiz cúbica de número negativo. O problema está quando é raiz quadrada, ou quando o índice da raiz é par. Se for raiz cúbica, tu pode colocar qualquer número dentro da raiz. Porque raiz cúbica de um número negativo existe. Tá? Então, quando for cúbica ou qualquer número ímpar aqui no índice, o resultado do domínio sempre vai ser o conjunto dos reais. Tá? Isso aí direto só para exemplificar. E o domínio dessa função aqui? Raiz quadrada de 2 menos x. Dessa vez eu não vou fazer por diagrama. Tá? Tu tem que lembrar que o radicando tem que ser 0 ou mais que 0. Quem é o radicando? O que está dentro da raiz. 2 menos x. Tem que ser maior ou igual a 0. Se eu jogar esse x para cá, vai ficar escrito assim, ó, 2, sinal de maior ou igual, e o x que passou para cá, x. Como é que eu leio essa sentença? Eu não vou ler 2 maior que x, porque isso bagunça meu entendimento. Eu vou ler assim, ó, x, a boca fechada está voltada para o x é menor ou igual a 2.
que eu prefiro escrever desse jeito, ó, x com boca fechada para o lado dele. X menor ou igual a 2. Esse é o domínio. O domínio é qualquer número menor ou igual a 2. Então, domínio é do menos infinito até 2. Colchete, porque o 2 faz parte da resposta. Ou eu escrevo em forma de notação de conjunto, que uns preferem em vez de intervalos. X é um número real, tal que x é menor ou igual a 2. Tá? Então não tem que ficar adivinhando. Tu pode fazer um cálculo. O radicando tem que ser positivo. Faz o cálculo e tu descobre o resultado. Certo? Última. Qual é o domínio dessa função? Raiz quadrada de x ao quadrado menos 4. Olha o seguinte, ó. O radicando tem que ser maior que zero, como eu acabei de dizer. Quem é o radicando? X ao quadrado menos 4. Tem que ser maior que zero. Bom, para o x ao quadrado menos 4 ser maior do que zero, o x tem que ser maior do que 2. Pensa, 2 ao quadrado é 4. Qualquer número maior do que 2 vai fazer esse resultado aqui ficar positivo. Tá bom? Então, x ao quadrado menos 4 tem que ser maior do que zero. Então, x tem que ser maior do que 2, ou igual. O igual pode ser também. Só que se eu pegar um número negativo, pode dar certo também. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 menos 4 é 5. 5 também é maior que zero. Então, não são somente os números maiores que 2 que funcionam. Os números menores que menos 2 também funcionam. Pensa. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 é 0. Funcionou. Se eu pegar o menos 1, não funciona. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 dá menos 3, é negativo. Isso não é maior que zero. Então, quando tiver um x ao quadrado, que tem que ser maior que zero, tem que considerar a parte positiva, que funciona, e a parte negativa, que também funciona. Porque elevando ao quadrado um número negativo, ele fica positivo. Então, o domínio dessa função é qualquer número menor que menos 2, ou igual, e também os números 2 ou maiores que 2. Então, eu escrevo desse jeito, ó, do menos infinito até menos 2, unido com 2 a mais infinito. Qualquer número menor do que menos 2, aqui, unido com qualquer número maior do que 2, aqui. Certo? Esse é o domínio da função, e eu acho que o caso mais chato que nós vimos nesses exemplos. Eu vou deixar uma lista com 6 exercícios para te praticar. Daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, vou colocar as respostas aqui do lado, conforme a gente costuma fazer. Então, tu tem 6 atividades para descobrir o domínio. Para te resolver eles, tu tem que pensar quais são os valores que x pode assumir. Lembra que quando tiver denominador, o radicando não pode ser zero. E quando tiver denominador, o denominador não pode ser zero. E quando tiver raiz, índice par, raiz quadrada, o radicando tem que ser positivo, ou zero, não pode ser negativo. Tá? Com essas duas informações, você consegue descobrir o domínio das funções. É bom tu praticar, esse assunto é abstrato, né? Ele precisa de prática. Volta às videoaulas se tu tiver algum exemplo, algum exercício que tu não conseguiu fazer aqui. Eu vou te mostrar as respostas agora, em 3 segundos. Então, pausa a videoaula para te praticar. Não olha as respostas sem praticar primeiro, sem tentar primeiro. Ok? 3 segundos eu mostro as respostas. Pausa o vídeo. 1, 2, 3. Estão aí, certo? As respostas do domínio das funções de A até F. Ok? Obrigado pela companhia. Nos vemos por aí. Bons estudos!